Olá, mais um devocional forte aqui da Lisa Beverly. Hoje, dia 25 de janeiro, hoje é aniversário de São Paulo. E nós estamos aqui hoje no devocional. Estamos quase encerrando já a terceira parte, já estamos no 7º da terceira parte. E o tema de hoje é casamento honrado. Lá em Hebreus 13, 4 nos diz assim: digno de honra seja todo o matrimônio. Para tratar desse versículo, precisamos entender primeiro a palavra honra. Honramos algo ou alguém quando adicionamos um peso ou valor àquilo ou àquela pessoa. Por exemplo, eu honro meu marido quando falo com respeito com ele e não contra ele. Por outro lado, quando desonro algo, você é descuidada, é imprudente, porque não valoriza aquilo ou aquela pessoa. O marido também pode desonrar a esposa, tanto quanto a mulher pode desonrar o marido. Então, a honra é mútua, tá? Primeira coisa assim, ó, eu honro porque eu tenho honra. Então, se eu sou respeitada, se eu sou valorizada, com certeza eu vou retribuir isso daí. Eu vou devolver isso daí para as pessoas. Agora, geralmente, aquelas pessoas também que não têm essa honra, elas não vão saber dar. Então, é muito importante eu saber, eu entender o que é honra, para mim poder fazer isso para o outro, para que o outro possa devolver honra para mim. Honrar significa valorizar, respeitar, reconhecer a autoridade do outro, tratar com dignidade. Todos nós queremos ser valorizados, ser respeitados, ser tratados com dignidade. Todos nós queremos. Porém, primeiro eu tenho que dar honra, que assim eu vou receber de volta. Honrar não é bajular. Tem muitas pessoas, isso acontece muito, principalmente dentro da igreja ou quando se tem um líder. As pessoas acham, eu não vou honrar a pessoa porque eu não quero ficar bajulando. Isso tem nada a ver com bajulação. Você está valorizando, você está respeitando, você está reconhecendo a autoridade do outro. Então, honra não é bajulação. Honra é você olhar para a pessoa e você reconhecer quem ela é. Aí você honra. Honra não é só palavras, é atitude, é obediência e postura do coração. Então, honra. Não adianta falar assim, eu te honro. Não. É demonstrado através de palavras, de atitude e de obediência. E a honra vai demonstrar quem governa o nosso coração. Quem governa o nosso coração. Então, tome muito cuidado quando você fala assim, eu não vou honrar fulano, eu não vou honrar ciclano, eu não vou honrar. Quem é que está governando o teu coração? Quem está sentado no trono do teu coração? Vai demonstrar o tipo de honra que você quer dar ou se você só quer receber. Então, a honra, ela revela quem governa o nosso coração. A quem devemos dar honra? Em primeiro lugar, temos que dar honra a Deus. Como eu honro a Deus? Obedecendo a sua palavra, tendo uma vida de integridade, sendo generosa e tendo tempo com Deus e sendo grata a Ele. Sempre quando, mas isso honra a Deus? Sim. Isso honra a Deus por quê? Porque você está respeitando, reconhecendo a autoridade que existe em Deus. Se você está tratando Ele com dignidade. Como? Obedecendo a palavra. A palavra dele, a palavra de Deus para Deus é a coisa mais importante que existe. Então, quando eu obedeço a palavra dele, eu estou honrando ele. Eu não preciso concordar, mas eu preciso o quê? Honrar. Eu preciso olhar para Deus, saber que ele é um ser superior a mim, saber que ele sabe de todas as coisas, que ele está além do nosso tempo, ele está além do nosso campo de visão. Então, eu sei quem ele é, por isso eu obedeço a palavra dele. Eu confio nele.
É ter uma vida de integridade. Por que uma vida de integridade honra a Deus? Porque automaticamente as pessoas vão olhar para mim e para sua vida e vão ver se tem Deus nela, porque a gente fala que nós somos de Deus. A gente pega a nossa Bíblia, a gente vai para a igreja. A gente fala que nós somos cristãos. Mas será que a minha vida de integridade, será que eu sou uma pessoa generosa a ponto das pessoas olhar para mim e ver Deus na minha vida? Eu honro a Deus quando eu tenho tempo com Ele. Como que você vai honrar uma pessoa se você não tem um tempo, se você não conhece a pessoa? Quanto mais tempo eu passo com Deus, mais eu vou conhecer quem Ele é. E mais eu vou honrar a palavra dEle. E ser grato honra a Deus. Porque é um reconhecimento também. Da palavra, da integridade, da generosidade, de tudo que Deus é. Então, quando eu sou grato a Ele, eu estou honrando a Deus. Olha só quantas coisas que eu e você faz, ou se você não faz, trate de fazer, que honra a Deus. Então, honrar a Deus é em primeiro lugar. Se eu quero ter um casamento honrado, eu preciso honrar a Deus. Se eu quero ter uma vida profissional bem-sucedida, eu preciso honrar a Deus. Se eu quero ser uma boa mãe, se eu quero ser uma boa esposa, se eu quero ser uma boa filha, primeiro eu preciso honrar a Deus. Então, tudo isso, em primeiro lugar, é Deus. Se você não estiver honrando Deus em primeiro lugar, você não vai conseguir honrar o seu marido. Você não vai conseguir honrar a sua esposa. Você não vai conseguir honrar as autoridades, os seus líderes, as pessoas dos locais onde você trabalha. Então, o primeiro passo é o quê? Eu honrar a Deus. Obedecendo a palavra, tendo uma vida de integridade, sendo generoso, passando tempo com Ele e ter gratidão em nosso coração. Lá em 1 Samuel 2:30 nos diz assim: ao que me honra, honrarei. Olha isso. 1 Samuel 2:30, Deus falando: aos que me honram, eu honrarei. Então, quando honramos a Deus, recebemos honra de volta. Quando eu honro a Deus, eu recebo honra de volta. A autoridade e pessoas. O que acontece quando eu honro autoridade e pessoas? Honrar não significa concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo. Você apenas tem que honrar a pessoa que está falando com você. Você precisa honrar Deus, a pessoa de Deus, é a palavra de Deus. Você precisa honrar o teu marido pelo que ele é. Você não precisa concordar com ele, mas você tem que honrar porque ele é o quê? Ele é o sacerdote, ele é o cabeça. É dele que Deus vai cobrar. Então você precisa honrar ele. Você não precisa concordar com tudo que seu marido fala, mas você precisa honrar, porque se ele estiver certo, você vai ser abençoado. Agora, se ele estiver errado, é Deus que vai tratar com ele. Só que quando eu desonro, Deus não trata com ele. Deus trata comigo antes. Então, honre o seu esposo. Não concorde com tudo que ele fala. Porém, deixa que Deus trata com ele. Não queira você ser tratada por Deus por desonrar. Então, deixa Deus tratar com ele. Então, quando eu honro meu marido, apesar de não concordar com ele, Deus vai e trata. Guarda isso, hein, mulherada? E os homens também. Homens, aí eu sei que tem muitos homens que ouvem aí o nosso devocional. Vocês precisam honrar sua esposa. Porque a palavra diz que maridos amem a sua esposa, assim como Deus ama a sua igreja. A igreja não é perfeita. Olha a igreja. Quem é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo somos a igreja, né? A noiva de Cristo somos nós, a igreja. Se você for olhar a igreja hoje física, quem são as pessoas que estão dentro da igreja? Quais são os problemas? Elas não são perfeitas. Nenhuma igreja é perfeita. Nenhuma igreja é perfeita, nenhuma noiva de Cristo é perfeita. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, esposo, paciência, amor, mansidão. Mulher ainda tem um monte de situação, um monte de hormônio, um monte de coisas que acontece dentro da gente,
que altera a nossa paciência, a nossa disponibilidade. Então, tenha paciência, peça graça ao Senhor, porque nós não somos fáceis, mas vocês também não são. Então, quando eu honro, não significa que eu concordo com tudo, mas respeito a posição que o outro ocupa. Né? A gente não concorda com tudo. Se a gente for falar, mas eu acho que não é assim. Se você for ler a palavra, você tem que orar pelos seus inimigos. Você concorda com isso? Você não concorda, eu tenho certeza. Tem muitos inimigos aí que a gente não concorda, tá orando, abençoando a vida deles. Mas a palavra diz, então, se a palavra diz, ainda que eu não concorde, eu respeito a posição da pessoa que tá falando aquilo. Que nesse caso é quem? Deus. Quem nós devemos honrar? Pais, líderes espirituais, autoridades, as pessoas mais velhas e pessoas que nos servem. As pessoas que nos servem, elas precisam ser honradas. Porque ela está te servindo, só o gesto dela está te servindo, já é um gesto de honra. A honra abre portas. E a falta dela também fecha muitas portas. Então eu preciso honrar as autoridades, as pessoas mais velhas, os meus líderes espirituais, os meus pais. Eu preciso honrar aqueles que me servem, aqueles que o Senhor tem colocado aí para nos ajudar, para nos servir. Se eu tenho um coração grato, se eu tenho uma vida de honra, irmãos, eu vou abrir muitas portas na minha vida. Agora, se eu não tenho honra também, eu fecho muitas portas. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré por causa da desonra. Vocês lembram aquela passagem? Que Jesus, que diz que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa que as pessoas desacreditavam dele, porque ele era o filho da Maria. Ele era o filho do carpinteiro. Então, quando Jesus estava lá operando milagres, curando, as pessoas falaram, mas esse daí não é o filho da Maria? É a mesma coisa, irmãos. Se chega, sei lá, chega uma pessoa na igreja e chega ali e Deus começa a usar a vida dele em curas, em milagres, daí você vai, mas não é esse irmão que chegou ontem? Como que ele já tá? Mas não é o manobrista que tá falando lá? Mas não é o diácono que tá operando esses milagres, essas maravilhas? Não é fulano, não é o filho da Dona Maria, não é o filho do seu João? Não julgue as pessoas pelo que você vê do lado de fora. Porque só Deus e a pessoa sabe o que é o poder que elas têm dentro. Então aquele povo ali em Nazaré, por ser Jesus, o filho da Maria, conhecido por todos desde quando ele era pequeno ali, gerou descredibilidade, gerou desonra e fez com que os milagres fossem bloqueados naquele lugar. Então não julgue, não desonre a pessoa só porque você conhece. Ah, mas esse daí não é o meu vizinho? Só porque você conhece, não desonre, porque assim você vai bloquear os milagres na tua vida. Honre. Não julgue as pessoas porque você as conhece e acha que são limitadas. Esse é o nosso problema, né? A gente sempre acha que nós somos melhores do que os outros. A gente sempre acha que a gente sabe mais do que o outro. Então, a gente acaba o quê? Fazendo pré-julgamento, e isso faz com que eu e você perca a nossa bênção. Um casamento honrado não é perfeito. É construído diariamente com respeito, perdão e temor a Deus. Então, não existe casamento perfeito. A gente vai o quê? Aperfeiçoando, cuidando, aprendendo diariamente. Diariamente, eu e você precisa errar menos. Até que a gente faça, seja o quê? Esteja igual a Jesus. Sejamos perfeitos. Que nessa terra que nós não vamos conseguir ser perfeitos. Por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo nos ajudando. Então, o casamento, ele nem sempre vai ser perfeito.
mas ele é construído diariamente com respeito, com perdão e com temor a Deus. Honrar o casamento é proteger o relacionamento das pequenas atitudes que enfraquecem a união com o tempo. Como ter um casamento honrado? Honre nas palavras. Primeira coisa que, olha só. Lembra que quando Deus foi criar o mundo, ele criou através das palavras, né? Deus falou e ouve. Então, a gente pode criar muitas coisas no nosso casamento, como a gente pode também destruir muita coisa dentro do nosso casamento por causa da nossa fala. O tom de voz, a forma que se fala, é o eu que se fala, constrói ou destrói, honra e desonra. Não exponha em público. Converse em particular. Não exponha em público. Converse em particular. Isso serve para os dois, homem e mulher. Não use com ironia, crítica ou comparação. Use palavras de encorajamento. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, com a nossa fala, a gente pode dar vida, a gente pode matar. A gente pode restaurar o nosso casamento ou a gente pode continuar destruindo. Honre nas atitudes. Amor se demonstra. Não adianta você só falar que ama. Você tem que demonstrar isso. E como que eu demonstro isso dentro de um casamento? Ajudando nas tarefas diárias. Tem mulher que acha que o marido tem que fazer tudo dentro de casa. Não. Seu marido trabalha, ele traz o pão para dentro de casa. Você tem que cuidar da tua casa. Ah, mas ele não pode me ajudar? Pode, claro que pode. Se ele tem disponibilidade, se ele pode te ajudar, não tem problema ele lavar uma louça, ele fazer uma comida. Não vai cair a mão dele. Então, isso ajuda com a tarefa diária. Respeite o cansaço do outro. Às vezes, a gente não vai estar disposta. Então, respeite o outro, o cansaço do outro. Cuide da casa, mulherada. Cuida da tua casa, limpa a tua casa. Lave roupa, varre o quintal, junta a sujeira do cachorro. A gente precisa o quê? Manter a nossa casa limpa. Isso é uma demonstração de honra, porque através dessas atitudes de limpeza, de organização, isso vai trazer o quê? Segurança emocional. Porque pensa você chegando, sai do serviço, chega dentro de uma casa toda bagunçada. Pia entulhada de louça. Casa bagunçada, nem a cama arrumou. Isso desestrutura qualquer um. Então, a tua casa arrumada, a tua casa organizada, se organize para quando seu marido chegar, já tem um cafezinho passado. Já tem ali a casa arrumada. Ainda que falta 10 minutos para ele chegar, você corre e arruma a casa. Mas para quando ele chegar, esteja tudo estabilizado. Porque senão ele já vem com os problemas do serviço, chega em casa, a casa bagunçada, vai gerar mais estresse. Então, uma casa organizada traz segurança emocional. Olha que interessante isso. Honra na fidelidade nos limites. Honrar o casamento é proteger o coração e a mente. Proteja o teu coração e a tua mente. Não tenha conversa íntima com terceiros. Não alimente comparação nas redes sociais. Tenha transparências com celular, com amizades, com decisões. Honrar espiritualmente, ore junto, obedeça um ao outro, abençoe um ao outro, participe da vida da igreja. Um casamento sem perdão não sobrevive. Então, olha quantas coisas sobre a honra que nós devemos estar atento. Porque um perdão, um casamento, se não tiver honra, ele não sobrevive. E o perdão, ele não apaga o passado, mas ele cura o futuro. O perdão não apaga o passado, mas cura o futuro. Uma pequena oração. Senhor, nos ensina a honrar nossa aliança todos os dias, com nossas palavras, atitudes e decisões, que todas glorifiquem o teu nome. Fortaleça nosso amor, nossa unidade e nossa felicidade.
Eu sou forte quando eu protejo a aliança com Deus e com o outro, através da honra